Lucas 24, verso 13, está escrito assim: E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Aqui está falando que Jesus tinha ressuscitado, era o 3º dia. E os discípulos decidiram, 2 deles, a saírem de Jerusalém a caminho de Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles gostavam de conversar. Havia um papo ali. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para com que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas nelas que têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. Querida igreja, eu quero falar de um assunto muito importante. Nós precisamos entender o agir de Deus e o mover do Espírito. Aqui nessa conversa haviam 2 discípulos que conheciam Jesus. Andaram com Jesus, ouviram as instruções, ouviram Jesus falar a respeito da morte, ouviram Jesus falar sobre a condenação, ouviram também falar sobre este dia. Ouviram Jesus falar tantas coisas. Muitas das vezes nós, como cristãos, somos como os discípulos dentro do barco que nós ouvimos na primeira ministração dessa série Nascidos para Vencer. Nós entregamos a nossa mente aos pensamentos e crenças e começamos no meio da nossa caminhada, que às vezes nós já estamos até acostumados com ela, porque os discípulos sabiam que o mar ele era daquele jeito, o mar da Galileia, sem Jesus, e com Jesus havia ventos e tempestades. Eles passaram, os discípulos, todos ali naquele barco, e eu não estou falando do texto que eu li, estou falando de um texto anterior a isso. Eles, sem Jesus, já sabiam, eles eram pescadores, conheciam aquele mar, eles atravessavam, iam de um lado para o outro, conheciam aquele ambiente, sabia que os ventos vinham de uma hora para outra e o mar balançava a estrutura por causa do vento frio que vinha do alto e batia nas águas. Eles conheciam sem Jesus. E com Jesus, em uma outra situação, Jesus dentro do barco, eles entram em desespero. Como sempre entraram em desespero, porque ondas e mares revoltos nos deixam desestabilizados. Nós perdemos a estrutura muitas das vezes. E como ficamos desesperados? Entramos em crises, muitas das vezes, existenciais, pensando: nossa, aonde está Deus? Assim como os discípulos fizeram, porque Jesus dorme. E quando ele levanta, ele aquieta o mar com Jesus. Eles sabiam que o mar ia aquietar com a sua voz soberana. Mas nesse período, Jesus está no mar revolto, caminhando sobre ele. E as ondas era por causa do Todo-Poderoso que vinha sobre as águas. E quando os discípulos, eles estão vivendo um dia de grande desafio e turbulência, a mente deles o enganam. Como nós somos enganados e sabotados pela nossa mente. Enganoso é os nossos pensamentos. Eles nos deixam, muitas das vezes, perder a fé.
E os discípulos olham Jesus vindo sobre as águas e eles veem um fantasma. Aquilo fala a respeito dos medos que eles carregavam dentro deles. Eu acho lindo a forma de Deus trabalhar conosco. E Ele repreende de longe aquilo que tem deixado os discípulos perturbados, que era o medo que eles carregavam. Qual que eram os medos? As crenças erradas. E Ele diga, não temais, sou eu. Querida igreja, para introduzir esse assunto, eu precisava falar dessa história. Mas também eu preciso falar de Caleb e Josué diante de uma terra de gigantes. O nosso Deus coloca coragem, força em nosso interior para vencermos gigantes, mesmo que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam como gafanhotos, como a nossa mente é enganosa. Diante do Deus grandão e poderoso que nós temos, nós podemos nos sentir muitas das vezes como gafanhotos e queremos voltar atrás para viver as coisas do nosso jeito, para viver as coisas na nossa própria força. E muitos de nós podemos morrer por voltar atrás. Mas eu louvo a Deus que a palavra do nosso Senhor, ela é incrivelmente poderosa, ela é soberana e eterna. E ela vem a nós hoje dizendo de um encontro do Cristo ressurreto com discípulos que estão também com a mente confusa. E os discípulos aqui, 2, eles estavam desapontados e com muita dúvida. Eu não sei como que está a sua vida. Se você anda desapontado e com muita dúvida. Deus não vai te rejeitar por você estar desapontado. Deus não vai te abandonar por você estar se sentindo assim, com algumas dúvidas, questionando. Por que comigo? Por que agora? Como assim? Parece que eu não estou entendendo nada. O que é isso que está acontecendo? Deus não vai te abandonar por isso. Escuta, querida igreja, este culto é um culto de batalha mental, então presta muita atenção. A minha oração é que a nossa mente, ela se torne cativa a Cristo. Ah, Senhor Deus, nós entregamos essas sagradas escrituras em Tuas mãos para que ela entre em nós, para que ela entre em nós transformando o nosso interior, porque ela é capaz de separar juntas e medulas, mudar o nosso interior, a nossa história, a nossa essência, para vivermos as coisas sobrenaturais que estão aí no Senhor. Espírito Santo, nós entregamos a nossa mente cativa a Ti. Todo sono, que todo aquele desespero de alma, mente acelerada, saia do nosso meio, para que possamos receber as informações que estão nas Sagradas Escrituras. Fala conosco, Deus. Fala conosco. A nossa mente está cativa ao Senhor. Toda vitória, exterior, ela vem de um começo. E qual que é o começo? Ela começa aqui, interiormente. É necessário eu falar sobre isso, porque quando eu encontro esses personagens diante da graça de Jesus, nós vemos um trabalhar de um Deus de dentro para fora. Deus começa a vitória exterior dentro de nós. Dentro de nós, na onde? No coração e na mente. No nosso coração e na nossa mente. A vitória, ela passa a ser uma experiência de dentro para fora. Uma experiência de dentro para fora. Quando eu paro e penso sobre isso, eu quero que você, hoje está todo mundo crente aqui, não tem nenhum visitante, todos já tiveram essa primeira experiência, mas eu quero falar sobre ela com você. Sem Cristo, nós éramos derrotados, queridos. Já parou para pensar? Que derrota que nós éramos? Éramos derrotados, vencidos, a nossa vida parecia sem direção. Por mais que a gente viesse a conquistar algo, parecia que faltava algo, mas com Cristo existe o preencher de toda a nossa essência e nós nos tornamos vitoriosos por causa dEle, do poder dEle. Nós só nos tornamos vencedores porque Ele venceu primeiro, e isso é graça, isso é poder de Deus. Cristo venceu para fazer eu e você vencedor. É o primeiro sofisma que a gente tem que quebrar. Porque a gente tem dificuldade de ouvir a frase, vocês nasceram para vencer. Nós temos muita dificuldade de ouvirmos a frase, nascidos para vencer, porque simplesmente nós ainda não recebemos essa revelação.
Qual que é a revelação? Que ele venceu primeiro, para me fazer vencedor. Ou seja, o castigo que estava sobre mim, ele levou sobre ele. Ai, que glória! Isso é graça de Deus, isso é poder sobrenatural. A vitória pessoal que eu tenho, a vitória que você tem com Cristo, está muito relacionada ao que Ele fez, queridos. Ao que Ele fez, ao que Ele fez conosco. Passa de uma experiência pessoal, de uma entrega de uma vida. É eu entregar tudo que eu tenho, o que eu sou. Deus, eu entrego. Eu entrego tudo. Esses 2 discípulos fizeram isso. Eles estavam vivendo uma entrega verdadeira, porque eles seguiram Jesus. A palavra do Cristo estava sobre ele. A palavra do Senhor estava nos ouvidos dos discípulos. Eles estavam ouvindo Jesus, o que Jesus estava fazendo. Então, querida igreja, quando eu falo de coração, eu estou falando de um encontro espiritual. Eu estou falando de uma experiência espiritual. Então começa tudo aqui, ó, no espírito. O meu espírito entende a vitória do Cristo. O meu espírito compreende a vitória do Deus soberano. No coração sou convencido do que Ele fez. No coração eu sou convencido no que Ele fez, no que? No novo nascimento, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu recebo o Senhor Jesus como o dono da minha vida, como aquele que vai me direcionar, ou seja, a experiência de vitória, a primeira experiência de vitória que eu e você temos é na salvação. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós fomos encontrados por aquele que venceu primeiro. E hoje, Ele nos chama de nascidos para vencer. Que glória! Que glória saber disso. Essa é uma experiência de fé. O que é fé? É crer no que eu não consigo ver. Os discípulos haviam visto esses 2. Eles viram Cristo, meu Senhor. Caminhou com Ele, meu Mestre. Eles andavam ouvindo os ensinamentos, as escrituras, as leis, e absorviam tudo aquilo. Mas para mim e para você é uma experiência bem mais sobrenatural, porque nós encontramos Cristo quando ouvimos a sua palavra, não de uma maneira palpável, que eu possa tocar, mas eu sinto dentro do meu espírito um impacto de um Cristo vitorioso. Ele muda o meu interior. A graça abundante enche-me de esperança, de saber que por causa da vitória dele, eu me tornei vencedor. Eu me tornei vencedor, eu me tornei vencedora, porque Cristo é tudo em todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Não há nenhum homem que não tenha pecado, que não esteja destituído da glória de Deus. Então é necessário que cada um de nós venhamos a encontrar a Cristo no caminhar da nossa história. E talvez, para aqueles que já estão na igreja há muito tempo e já conhecem, isso passou a ser um hábito muito simples e comum. Mas, querida igreja, todos estão destituídos da glória de Deus. Isso está dizendo algo muito sério. Está falando de algo relacionado a um salário. Qual que é o salário? A morte. A morte viria sobre todo aquele que tinha essa dívida de pecado. E eu louvo a Deus que o Espírito Santo é que convence, que muda a nossa história, muda o nosso interior. Estarmos destituídos da glória de Deus nos faz perdedores, nos faz, muitas das vezes, ser derrotados. E é isso mesmo, derrotados. Sem Jesus, somos derrotados. E a essência desse culto hoje é nos fazer entender a obra da salvação no nosso espírito e na nossa mente. Uma mudança de vida espiritual e também de intelecto. Nós nos acostumamos com a graça.
o impacto da graça. E saber que Cristo nos faz vitoriosos, nos faz lembrar o quão importante é sabermos quem Ele é e quem nós somos nele. E a partir daí entendemos o nosso propósito e passamos a viver aquilo que Deus tem para nós. Então, esta sentença eterna só pode ser mudada por Jesus Cristo. E qual que era a sentença eterna? Né? Vocês têm um problema chamado morte. Destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, tem algo a ser cobrado. Isso viria com o salário da morte. E Cristo vem, Jesus tira. Eu acho glorioso isso. Ele tira o aguilhão da morte do nosso peito. É como se, eu não sei se você sabe o que é um aguilhão. Aguilhão é uma ponta muito fina. E ela pode nos perfurar e nos destruir. Cristo veio a essa terra como homem e tirou do nosso peito o aguilhão da morte. Isso é vitorioso. Querida igreja, isso é vitorioso e nós precisamos declarar isso àqueles que ainda não sabem o que é viver na graça. Porque nós nos acostumamos com a graça. Nós nos acostumamos a viver vitoriosos. Porém, nós recusamos sermos, muitas das vezes, com títulos como nascidos para vencer, porque ainda tem uma batalha pior, chamada batalha mental. E aí, a primeira fase da mudança interior, ela começa com o impacto da graça, que diz, você é vencedor. Eu venci a morte, isso é no espírito, isso é espiritual. O meu espírito entende que eu estou em Cristo Jesus e verdadeiramente eu fui transformado. O impacto da salvação me enche de poder e presença. E eu sei que a morte não pode mais me atingir, porque eu tenho uma vida abundante com o nosso Deus. Isso é graça, isso é poder, isso é no Espírito que acontece. Jesus se levantou da morte vitorioso na ressurreição. Isso está no meu espírito e eu não consigo desconectar disso, por mais que eu venha querer desviar dessa verdade. Jesus tirou o aguilhão da morte que estava sobre nós. Ou seja, Jesus aceitou a justiça de Deus. Jesus aceitou a justiça de Deus, se colocando para ser executado nele. E isso muda toda a nossa essência. Porque se eu era derrotado antes, agora eu sou vencedor. E o meu espírito compreende a vitória da cruz, a vitória da ressurreição. E eu posso orar dizendo que pelo poder da ressurreição de Cristo, as pessoas iam ser curadas, libertas, restauradas, por causa do meu espírito que está conectado ao espírito da salvação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Isso é no Espírito. Ele morreu para que a vitória dele pudesse ser compartilhada. Comigo e com você. Comigo e com você. Temos vida porque Cristo vive. Aleluia! Então, a primeira experiência é no meu coração. A primeira experiência que nós temos é da salvação no meu espírito. Então, ela é muito espiritual. Mas a segunda experiência, ela vem aqui do lado de dentro também, mas é na mente. E essa segunda experiência, ela é mental, ela é emocional e muitas das vezes até comportamental. Porque a minha mente, ela reflete muito o que eu vou fazer. Porque ali estão minhas crenças. Ali está aquilo que eu carrego. Isso não é uma transformação de alto impacto, como a graça salvadora vem, que eu entendo, porque o meu espírito entende a morte e a ressurreição. Ele morreu para me fazer vitorioso, sou mais que vencedor. Esse primeiro impacto está no meu espírito, mas agora eu tenho que lidar com o impacto da santificação. Isso está na minha mente, isso é gradual. Não é um impacto repentino a santificação. Por isso a gente acha estranho quando a pessoa muda de uma vez assim, opa, que legal, hein? Interessante. Mas ao mesmo tempo, isso não está correto.
Porque o impacto da santificação está relacionado a uma batalha mental. Uma batalha que a gente passa dia após dia, lutando contra os nossos desejos, vontades, carnalidade, vontade de voltar para Emaús. Ficamos assim, o tempo todo. O espírito e a alma estão muito próximos. E a única coisa que separa o espírito e a alma é a palavra de Deus. Não tem outro meio de separar espírito e alma, a não ser pela palavra de Deus. Se isso não acontecer, na mudança de pensamento, querido, você vai continuar escravo do mesmo jeito. Estou salvo. Eu sou vitorioso em Deus. A salvação está em mim, mas pode se tornar cego. Ainda estar cego por causa do padrão de pensamento. Querida igreja, como nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Renovai os vossos pensamentos. Como é sério tudo isso. Meu espírito é o coração. Minha alma é a minha mente. E eles são distintos, porém muito próximos. São diferentes, porém muito próximos. Muito próximos. Sabe aquela batalha, aquela milícia que fica aqui dentro, em fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade? Isso vem de uma alma. Isso vem de uma alma, porque o meu espírito sabe que eu sou vitorioso em Cristo, porque a vitória do Cristo me fez vencedor, mas a minha alma ainda não crê nisso. O problema está aqui. Só a palavra de Deus pode mudar. E como que nós fazemos isso? Lendo, ouvindo as Escrituras Sagradas para sermos libertos. Para sermos totalmente libertos. E o Espírito, ele está para o coração. O Espírito está para o coração. A alma, ela está para a minha mente. Guarda isso. Para você aprender a lidar com a sua alma. O processo da vitória começa no coração. Vou repetir isso. Na salvação. Por quê? A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por causa dessa palavra, nós somos salvos. Por causa das Escrituras Sagradas. E o processo, a partir da salvação, é um de transformação contínua. E como que isso acontece? No peito é algo imediato, eu já falei isso. Mas na cabeça é algo progressivo. Progressivo. Ou seja, minha experiência de justificação é imediata. Culto passado, o pastor falou sobre isso. Mas minha experiência de santificação, ela é progressiva. Progressiva. Quando eu vejo esses dois discípulos, no dia da ressurreição, gente, no dia da ressurreição, eles estão cegos, e eles estão voltando para Emaús, para o lugar de onde Deus o havia já tirado eles. E o que Jesus tinha falado? Permaneçam em Jerusalém. Eles tomam uma decisão de cegueira mental, de pensamentos fora da vontade do Senhor. Eles estavam salvos, sabiam da vitória de Cristo, porque eles encontraram, eles ouviram as Escrituras Sagradas, eles sabiam quem Ele era. Mas aqui eu vejo dois discípulos confusos, com uma mente acelerada, com tantas informações. E olha, um dos maiores males desse século tem sido uma mente doente, adoecida. Querida igreja, havia uma crença no interior de dois discípulos. Crença de que Jesus seria o próximo rei. E ele já havia falado que ele não seria um rei terreno. Ele já havia conversado com esses dois e com os demais discípulos que ele não seria um rei terreno. Ele não salvaria somente Jerusalém. Ele não salvaria somente aquela região. Ele estava se afirmando e dizendo, eu sou o Rei eterno. Entendam sobre isso.
Então a vitória, uma pessoa mais que vitoriosa, ela entende a salvação, mas o processo da santificação é tirar do pensamento aquilo que você acreditou errado o tempo todo, que vai contra as Escrituras Sagradas. Ah, querida igreja, eles estavam cegos. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Olha isso. Olha isso. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. A cegueira mental estava tão grande na vida de 2 discípulos que eles não conseguiam ver a obra que Jesus tinha feito, que ele havia ressuscitado. Eles não enxergam quem está conversando com eles. Muitas das vezes nós nos cegamos nos nossos medos, tristezas e desesperos e esquecemos da ressurreição. E esquecemos da obra do Espírito Santo na terra. Isso entristece o Espírito, mas ele não desiste. E Jesus está ali batendo um papo. E ele está ouvindo os questionamentos de 2 discípulos com a mente confusa. E eles dizem assim no verso 24: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser mais assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vamos parar por aqui. Jesus está perguntando, porventura, não havia necessidade de Cristo viesse a padecer? Quando esses homens estão com a mente totalmente fora da vontade do Senhor, totalmente cegos, eles não estão ouvindo a voz mais de Jesus, porque eles não creram na ressurreição. Nós não ouvimos a voz de Deus quando nós esquecemos da ressurreição. Quando a ressurreição não faz parte mais do nosso intelecto. Quando os problemas são maiores. Os discípulos, nesse momento, eles estavam com a mente sem santificação. E, querida igreja, nós precisamos buscar a santificação dia após dia, renovando os nossos pensamentos. Uma mentalidade vitoriosa, ela será construída. Construída no quê? Na obra da ressurreição. Pelo Espírito Santo que santifica. Quem que foi que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? O Espírito Santo. Nós carecemos dele. E toda mudança de pensamento vem de um relacionamento com o Espírito Santo de poder. Aí nós paramos de pensar nas coisas naturais e passamos a pensar em coisas sobrenaturais. As maiores batalhas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida acontecem na nossa mente. Todos nós. Todos nós passamos por isso. Por muitos pensamentos. E sabe o que Provérbios diz? Provérbios capítulo 23, verso 7. A parte A está escrito assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Querido, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Uma mentalidade vencedora é do jeito que a gente vê. Que jeito que você se vê? Que jeito que você se vê? Como um derrotado? Como alguém que tudo dá errado? Ou como alguém vencedor? Como que você se enxerga? Como você tem enxergado você? Como você se enxerga? Alguns veem de fato como eles são. Outros veem como as pessoas dizem que eles são.
Muitos, pior ainda, ouvem a voz de Satanás, que diz toda sorte de tristezas. E fala que veio para matar, roubar e destruir, e você acredita que você está sendo destruído, roubado e morto. Alguns pensam assim, que serão como Satanás diz, ou que viverão como Satanás diz. Alguns se enxergam com os olhos dos outros. Quantos de nós nos enxergamos com o olhar dos outros? Ficamos à procura de tantas coisas. A percepção de si mesmo é aquilo que a vida mostra. Quando você percebe de si mesmo, do jeito que a vida mostra, que jeito que a vida está me mostrando assim, derrotado? Eu fico daquele jeito. O provérbio está sendo muito claro conosco. A Sagrada Escritura está falando, ei, vocês precisam mudar os pensamentos. Porque se vocês não mudarem os pensamentos, vocês não estão enxergando Cristo. Vocês não estão enxergando a obra do Espírito Santo que santifica. Muitas das vezes nós lutamos e não nos vemos vitoriosos por justamente termos um padrão de pensamento errado. Um padrão de pensamento fora da vontade de Deus. Cada vez mais fracassados. É perigoso esse tipo de pensamento de fracasso. Nós podemos, em muitas lutas, sermos açoitados, mas nunca entregarmos as armas ao inimigo. Jamais. Jamais. O inimigo, muitas das vezes, aproveita as oportunidades dos nossos pensamentos errados e vira aquele pensamento errado à vontade de Deus uma porta de entrada. E ele aproveita essa oportunidade para colocar em nós doenças. Sabia disso? Algumas enfermidades. Quantas pessoas muitas vezes chegaram para mim e falaram assim, eu estou com tal tipo de doença. Eu ia orar, era demônio, porque havia portas de pensamentos contrários à vontade de Deus. Isso é muito sério. A salvação, ela é espiritual. Ela vem no meu coração e ela é espiritual. Mas a minha mente, ela tem que ser disciplinada conforme as Escrituras Sagradas, para eu viver de uma maneira vitoriosa e acessar pela fé os benefícios de um vitorioso. Por isso que os sinais não têm ocorrido no nosso meio. Porque a obra da ressurreição sumiu da nossa mente. Porque o que Cristo fez faz sentido. Ele veio, mas eu pensava isso. Ele veio, e eu entendi, eu estava lá com ele, mas parece que está dando tudo errado. Querida igreja, os pensamentos, eles devem estar debaixo das Escrituras Sagradas o tempo todo. É necessário você orar, mente esteja cativa a Cristo, porque ela pode te sabotar. Quantas pessoas eu vejo tomando decisões erradas, porque a mente, ela engana. Enganoso é os pensamentos dos homens. Totalmente enganoso. Quando a vida diz que você é fraco, quando as pessoas dizem que você é fraco, e os demônios apoiam, e confirmam que você realmente é fraco, o que você vai fazer? O que você faz? Você acredita na fraqueza? Não. De maneira nenhuma nós podemos acreditar nessas falas que estão indo contra a vontade de Deus. Se de repente o fato, fica amarrando a gente nisso tudo, eu sou fraco, sabe assim, aquela conversa de gente que existe fraqueza em tudo. Eu não consigo sair do pecado, uma fraqueza. Eu não consigo fazer isso, uma fraqueza. Querida igreja, nós precisamos entender que o inimigo está amarrando o nosso potencial em Deus.
Quando a nossa mente nos leva a pensamentos desse nível de derrota, de inferioridade, de passado, excesso de coisas não vividas, crenças erradas. O que eles pensaram? Ah, não, eu achei que ele ia ser o novo rei daqui da região. São pensamentos de derrotados. Pensamentos de derrotados. Isso é uma amarração. Amarrando o potencial dos crentes. E hoje eu estou falando com gente muito crente. Nesse sentido, nasce no sentimento da pessoa quando ela ouve que ela é fracassada por todos e por pessoas e por a essência do próprio Satanás soprando no ouvido, ele começa a ter sentimentos de impotência, de incapacidade. Isso tira a gente totalmente do propósito de Deus. Se eu sou incapaz, eu jamais poderei entrar na terra prometida. Se eu sou derrotado, se eu sou fraco tanto assim, como um gafanhoto, eu jamais conseguirei subir o monte mais alto e derrotar um dos maiores dos gigantes que haveriam na terra. Eu jamais consigo vencer batalhas mentais se eu não olhar para Jesus como Pedro fez. Querida igreja, nós precisamos nos mover, abrindo os nossos olhos. E aqui eu vejo 2 discípulos, por acreditar, talvez não, por acreditar nisso que eles tanto questionavam aqui, eles se tornaram cegos de alma, porque estavam presos na tristeza. Nosso problema é ficar preso no que perdeu. Nosso problema é ficar preso nas coisas que se foram. Nosso problema é fechar os olhos na perca e fica ali na perca. Gastamos muito tempo enlutados, e eu não estou falando de um luto físico, eu estou falando de um luto espiritual. Ficamos enlutados. E queremos, muitas das vezes, ouvir as pessoas, ah, não, aí você, né? É sempre assim a tua história, você já reparou? Mas se gosta de ouvir. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, querida igreja, como a palavra de Deus separa a nossa mente do nosso coração. Porque em Cristo eu entendo a salvação, mas a minha mente ela titubia entre as coisas que eu creio e as coisas que Cristo já disse. Fico duvidoso. E a palavra de Deus diz, tudo posso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos tirar do nosso meio a frase, eu não consigo. Para com isso. Vamos tirar do nosso meio as frases negativas, vamos tirar do nosso vocábulo, eu não consigo. E mudar a palavra dizendo, posso todas as coisas em Cristo Jesus, que venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. Muda a realidade. E essa realidade, ela começa aqui. Então, é tudo de dentro para fora. O impacto veio no Espírito, a salvação veio. Mas agora vem a santificação, e ela não é um impacto, ela é um exercício de ouvir e ouvir as Escrituras Sagradas. De ouvir e ouvir as Escrituras Sagradas. Precisamos ter uma visão acerca de nós mesmos. Você sabe quem você é em Deus? É o básico. Precisamos ter uma visão assertiva de quem nós somos em Deus. E alinharmos com a verdade do Pai. Qual que é a verdade do Pai a teu respeito? Os 2 discípulos não sabiam. Nós precisamos entender que nós somos nascidos para vencer. Nascidos para vencer. Aí agora, quem está convencendo você é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus ao 3º dia.
O poder do Espírito Santo nos convence do engano, do erro. Então, quando isso acontece na nossa mente, há uma mudança. Ele é a força para nós vencermos. Acontece algo glorioso, Jesus Cristo é a força para vencermos. Por quê? Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Oh, meu Deus, declara o Senhor planos de fazê-los prosperar, não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro. Oh, glória, receba a esperança de um bom futuro. Receba a esperança de um bom futuro. Que a tua mente hoje esteja cativa às verdades de Cristo. Você tem um bom futuro em Deus. Independente da adversidade de agora, receba a esperança no teu coração. Receba essa esperança. Cristo triunfou sobre o pecado. Glória a Deus. Cristo triunfou sobre o diabo. Glória a Deus. Cristo triunfou sobre a morte. Glória a Deus por isso. Cristo triunfou sobre o pecado, por isso se levante hoje. Cristo triunfou sobre o diabo. Pisa na cabeça dele, querido. Pisa na cabeça dele. Não aceite os levantes que ele tem colocado diante de você. Cristo triunfou sobre a morte. Ela não pode te ferir. Ela não pode causar tamanha tristeza em você. Ela não pode mais te ferir. Cristo se levantou vitorioso. Repita comigo assim, ó. Porque, vamos repetir o versículo de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu vou falar, vocês vão repetir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Fale isso. Declara o Senhor. Planos de fazer prosperar. Não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um bom futuro. Aleluia. Guarde essa palavra no teu coração. Estamos cheios de esperança e futuro. Glória a Deus. Somos nascidos para vencer. Agora faz sentido, não faz? Nascidos para vencer. Com Deus ao nosso lado, queridos, nós somos mais que vencedores. Muito mais que vencedores. O Salmo 118, ele fala que, está bem escrito lá, verso 18, se não me engano, verso 13, está escrito assim, com Cristo ao nosso lado somos mais que vencedores. Mas aqui, nesse texto, eu vejo Jesus conversando, andando, estando junto, sabe? Mais do que estar do lado, conversando, ouvindo, orientando, relembrando, libertando, tentando organizar o que está desorganizado na mente deles, porque eles estavam tão convictos daquele pensamento, que Cristo começa a liberar sobre eles a libertação de uma mente cativa. E cada resposta que ele dava vinha o revelar da graça, vinha o revelar da palavra. A mente deles começaram a ter poder de raciocínio. Por isso, é agradável a nós termos um culto racional ao nosso Deus, ao qual nós conseguimos raciocinar. Ao qual nós conseguimos raciocinar sobre os segredos incalculáveis da palavra do Senhor. O segredo está nos nossos olhos. Aonde estão os teus olhos? No verso 30, para a gente finalizar, está escrito assim: e aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abrindo-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, olha isso. É necessário nós sentarmos à mesa com Jesus. E disseram para o outro, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava de quanto nos abria as Escrituras? E, na mesma hora, levantou-se
voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, e os quais disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia! Glória a Deus, o Cristo ressurreto, vitorioso, alcança mentes confusas. O Cristo vitorioso, ao partir o pão, ao se revelar como aquele que é a vida, aquele que é a plenitude de vida, parte o pão, abençoa e desaparece. Louva a Deus por isso, porque Ele mostra que Ele ressuscitou dentre os mortos, para mostrar a mim e a você que o poder está disponível no partir do pão. Ah, querida igreja, olha para Jesus. Os nossos olhos, eles são abertos quando nós entendemos a morte e a ressurreição. Os nossos olhos são desvendados quando nós entendemos a morte e a ressurreição. Nós somos vitoriosos quando nós entendemos a morte e a ressurreição. Isso é glorioso. Nós precisamos olhar Jesus. No caminho de Emaús, no dia da ressurreição, Jesus e 2 discípulos viajam de Jerusalém em direção a essa cidade ao qual o Senhor já havia falado para eles saírem de lá. Os 2 estavam voltando. A mente estava tão confusa. É muito fácil nós desviarmos da presença de Deus por causa de uma mente que não entende a morte e a ressurreição. A plenitude de Cristo Jesus. Eles estavam arrasados, aqueles discípulos. Eles estavam desistindo de tudo. Eles estavam querendo parar tudo. O tempo em que Jesus esteve com eles, Ele ensinou todas as coisas, e nós falamos sobre isso aqui já. Sobre tudo que estava acontecendo, mas os olhos deles estavam fechados para as Escrituras Sagradas. Os olhos deles estavam fechados para o que Cristo estava fazendo. E aí o futuro não existia. Mas eu louvo a Deus que o Senhor está nessa sala de oração, nesse culto de quinta-feira hoje, trazendo para nós a esperança. E a esperança de um futuro que está em Cristo Jesus. Ah, querida igreja, uma mentalidade para o amanhã. É o que nós precisamos ter. Uma mentalidade para o amanhã. Uma mentalidade nova. Jesus falou inúmeras vezes com eles. Quem eles eram. O que eles seriam. Jesus falou inúmeras vezes o que Ele teria que fazer. Quantas vezes nós ouvimos quem nós somos em Deus? Qual é o propósito dEle na nossa vida? Quantas vezes nós ouvimos Deus falar conosco quais são os seus planos? Mas ficamos tão desesperados, não é? Tão desesperados. Saiba de uma coisa, é necessário nós pararmos, sentarmos à mesa e relembrarmos no partir do pão aquilo que Cristo já fez. E aquilo que Ele está fazendo vem à nossa mente. E aí automaticamente a esperança nasce. Aí o Espírito regozija na graça. E a mente recebe a transformação que ela tanto precisa. Isso é um exercício diário. Jesus morreu, ressuscitou e trouxe vida e vida em abundância. O lugar de onde Jesus havia tirado eles era esse lugar chamado Emaús. E eles estavam voltando para lá. Nós não podemos voltar para Emaús. Porque Emaús é a nossa derrota. E Jerusalém era o lugar onde eles deveriam ficar. Então nós temos que voltar como os discípulos fizeram. Por quê? Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Ordene a sua mente a crer
no poder da ressurreição e ver os testemunhos da família da fé como algo glorioso, por mais que ainda você está no processo, volte para onde Deus mandou você ficar. Esse culto é um culto de libertação mental. Emaús não é lugar de crente. Emaús não é lugar de discípulos, porque Emaús é lugar de derrota. E Jesus senta à mesa, parte o pão na cidade da derrota, para dizer para eles: voltem para o lugar da onde vocês saíram. A revelação é: saiam escamas dos olhos para você viver o teu propósito, o teu bom destino. O teu bom destino está em outra direção. Jesus vai atrás e alcança e começa uma conversa de libertação comigo e com você. Nós precisamos ouvir sempre de arrependimento. Porque a nossa mente, ela nos sabota. Ah, não tem problema, é só mais esse. Mas em muitos momentos a cegueira nos domina. Nos domina e nós não vemos Jesus questionando. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? O pensamento, talvez, deles seria, dos discípulos que estavam ali, eu não sei qual era. Mas eu posso imaginar uma tamanha frustração. Uma tamanha tristeza. Uma decepção. Eles estavam decepcionados. Porque Jesus morreu. Havia uma decepção. Havia ali também muito medo. Sabe por quê? A perseguição estava acontecendo. Como Jesus havia já conversado. E fugir era a melhor opção. Mas não fugir para o lugar onde Cristo havia os tirado. Eles estavam fugindo não da perseguição, mas porque eles estavam com medo. Quem irá nos defender? Nós temos tanto medo. Quando falamos em igreja perseguida, eu acho incrível a fé deles, porque eles não fogem por medo. Eles fogem para continuar anunciando o Evangelho a todos. Eles pedem mais um dia de vida ao Senhor. Porque eles entendem que o futuro deles é na glória. Mas a oportunidade de estar vivo aqui na terra é para testemunhar a santificação, o poder de um Cristo soberano e eterno que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos ter mais coragem de andar com Jesus e assumirmos em ficar onde Ele mandou a gente ficar. Pararmos de fugir daquilo que Ele falou para nós, porque a palavra, ela fique em Jerusalém, até que o Espírito venha. Só que eles tiveram medo, as incertezas tomou o coração, as angústias tomaram o coração. Tudo ficou turvo. Tudo fica turvo quando nós deixamos esses tipos de sentimentos nos dominarem. Tudo fica ruim. E eles não conseguem ver. Mas Jesus está ali para reavivar a fé. Para reavivar a fé, a esperança e o propósito. Ah, querida igreja, eu creio que Jesus está aqui. E se muitos de nós estamos desistindo do fim desse culto, sinto muito. A vitória é para aqueles que creem. Pensamentos que estavam vencidos, daqueles discípulos, na mente deles eles estavam vencidos pelos pensamentos. Cristo aparece e faz o fato que estava lá dentro, né, que virou uma realidade externa, se tornar nada diante do poder da ressurreição. Quando as escamas dos olhos, elas saem, eles são livres, eles encontram os olhos do Salvador. Quando o pão é partido, os olhos são conectados com o Salvador, ou seja, o Espírito comunica com aquilo que os olhos viram, ou seja, as juntas e medulas foram separadas. A minha mente começa a pensar
do jeito certo e começa a agir da maneira de um vitorioso. Ah, Filadélfia, você precisa perceber o quanto a dor na alma pode te cegar. Você precisa perceber isso. Quantas pessoas estão com dor na alma e estão cegos a respeito de Jesus? Se verdadeiramente Ele levou sobre si, ai meu Deus, nos falta o quê? Fé. Mas eu louvo a Deus que os olhos dos 2 discípulos precisavam ser abertos e Cristo foi ao encontro deles. Eu fico imaginando os 2 indo para o caminho contrário à vontade de Deus e Deus indo atrás, correndo. E ele começa a conversar, vocês estão fazendo o quê? Ah, é porque a gente não acredita mais nisso. O quê? Por que vocês não acreditam? Ah, porque não faz sentido, morreu aquele que poderia ser o rei daqui. Não, acho que vocês não estão entendendo. Por que nós não estamos entendendo? Cristo questiona. Os olhos dos 2 precisavam ser abertos. Crentes, discípulos crentes, amavam Jesus. Pessoas crentes, mas não conseguiam ver saída. Querida igreja, como nós vemos a nossa vida é o que ela é. Verdade é a palavra de Provérbios. Então, o que você é? Derrotado? Eu não sou. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Eu nasci para vencer. A mente foi de tal maneira abalada daqueles 2 discípulos que agora Jesus entra na cena para realinhar os pensamentos, os sentimentos e a vontade do coração. Porque a vontade do coração deles não estava alinhada à vontade de Deus. Aí Jesus entra em cena e até isso ele muda. Até a vontade do coração ele modifica, ele transforma. Isso, tudo que nós falamos nesse culto hoje, é sobre uma mente que está confusa, sendo crente, sendo discípulo, sendo aqueles que amam Jesus, até salvos. Porque o impacto da graça é no Espírito. Mas a luta para a santificação está na mente. E aqui o abalo foi tão grande que Cristo entra na cena para mudar tudo. Jesus queria que eles retornassem ao prumo. E eu creio que o Senhor está aqui nesse culto hoje com um prumo, nos colocando no lugar correto, na posição certa. E qual é a minha posição? Nascido para vencer. Nascido para vencer. Pessoas humanas. É fraqueza, pastora? Não. Isso não é fraqueza, isso se chama humanidade. Humanidade. Pessoas normais sentem tristeza e choram. Pessoas normais, elas também questionam. Mas aqui Jesus, o Senhor, Ele vem para nos salvar da nossa humanidade. Não da fraqueza, mas da nossa humanidade. Porque às vezes nos apegamos tão abalados na mente que ela vira porta de entrada para o inimigo. Que ela vira porta de entrada para uma paralisia, uma cegueira. E Cristo vem ao nosso encontro hoje, nos alcança na condição de cego que estamos. Eu louvo a Deus, porque Ele não está falando de quem está lá no mundo, Ele está falando de crentes que amam Jesus. Jesus veio ao encontro daqueles que estão cegos. Cegos. Tão misericordioso Ele é. Tão misericordioso Ele é, que Ele nos lembra das suas promessas. Se faça lembrar as promessas de Deus. Assim como é o teu pensamento, é a sua vida. Como são preciosas as promessas de Deus. Pare para pensar sobre elas.
Comece a dizer para Deus: ainda não aconteceu, tenho sonhado. Precisamos voltar a sonhar as coisas de Deus, pensar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Na tristeza, eles esqueceram as promessas do Senhor. Não se demore muito nas tristezas. Tua vida está impregnada de promessa, igreja. A nossa vida está impregnada de promessa. Jesus está aqui, Ele veio restaurar. Ele veio transformar a nossa realidade. E eu quero que você use da fé. Talvez pelo fato de ter sido um culto de batalha, a gente fica um pouquinho amuado. Mas eu quero que você se levante como você é. E quem você é? Filho de Deus, vencedor em Cristo Jesus. E se existe alguma adversidade, nós nos levantamos contra ela hoje. Porque cremos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores.